só diversão e margaritas. Até que ocorre uma morte. Cruzeiros prometem férias perfeitas, um paraíso flutuante onde nada dá errado. Mas quando a morte reserva a cabine ao lado, a tripulação enfrenta um problema. Nenhum folheto menciona isso. O que você faz com um corpo no mar? Poucos pensam nisso, mas todo cruzeiro se prepara silenciosamente para esse cenário. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar o que ocorre quando alguém morre em um navio de cruzeiro. Quando as pessoas pensam em mortes em um cruzeiro, elas imaginam algo espetacular, alguém caindo no mar depois de beber demais. Esses acidentes são raros, mas acontecem. Em 2024 centenas morreram em navios de cruzeiro, mas só 19 quedas ao mar com 18 mortes. A maioria das mortes em navios de cruzeiro não é dramática, pois a morte não tira férias entre milhares de passageiros. Na terceira idade, problemas de saúde são comuns e podem levar à morte, seja dormindo ou durante um ataque cardíaco no jantar. Em ambientes fechados, doenças como norovírus e Covid-19 se espalham rápido, especialmente em cruzeiros longos. Quando a maioria das pessoas pensa em cruzeiros, imagina aquelas viagens rápidas e casuais para as Bahamas, do tipo que toda grande empresa oferece. Você embarca por alguns dias, curte o navio, faz uma parada simbólica em uma ilha e volta à vida real, mas isso é para amadores. Viajantes veteranos fazem grandes viagens transcontinentais para a Europa ou Ásia que duram semanas, visitando vários países em uma única viagem. E isso é só o começo. A Celebrity Cruises oferece viagens de 17 noites para Fiji, 19 para o Tahiti e uma jornada de 110 noites por 15 países. Mas a Royal Caribbean vai ainda mais longe. O Ultimate World Cruise da Royal Caribbean, famoso e viral, dura 274 dias e passa por mais de 60 países e 8 maravilhas do mundo. Nesse ponto, você não é mais um turista, basicamente é um morador, o que significa que o navio precisa estar preparado para qualquer coisa. Os navios de cruzeiro sabem que qualquer coisa pode acontecer a bordo e estão equipados com instalações para emergências. Inclui celas temporárias para quem viola regras do mar e deve ser removido no próximo porto. Há instalações médicas para monitorar doenças e tratar ferimentos. Tudo isso faz parte do funcionamento do navio de cruzeiro, que basicamente é uma cidade móvel. Às vezes, as coisas dão errado, e eles estão preparados. Navios de cruzeiro são discretos sobre mortes a bordo. Afinal, ninguém quer pensar em fazer aquela última parada. Mas informações estão disponíveis em algumas fontes incomuns. O Porto Everglades, de Fort Lauderdale, um dos portos de cruzeiro mais populares, registrou o desembarque de 90 e um corpus entre 2014 e 2017. Pessoas de dentro do setor relatam que a média é de cerca de 3 mortes em navios de cruzeiro por semana no mundo todo, com a grande maioria sendo passageiros idosos que morreram de causas naturais. E isso significa que, atualmente, o processo está bem controlado. Os navios de cruzeiro possuem alguns dos melhores sistemas de refrigeração do mundo. Afinal, eles precisam armazenar uma quantidade enorme de comida por semanas a fio. Mas isso não é a única coisa que está sendo refrigerada. Todo navio possui, longe do público, uma câmara fria, um pequeno necrotério para acomodar vários corpos em ambiente sanitário e controlado. Os maiores navios armazenam até 10 corpos. Quando ocorre uma morte, todos agem rapidamente. Operar um navio de cruzeiro exige manter a ordem, por isso, em caso de morte a bordo, dificilmente há anúncios. Se alguém morrer em sua cabine, o quarto será isolado e o corpo será removido rapidamente. O corredor pode ser isolado e algumas pessoas orientadas a ficar em seus quartos por um tempo, para permitir que os profissionais de saúde cuidem da situação de forma eficiente, causando o mínimo possível de desconforto e alarde. Claro, isso nem sempre é uma opção. Também é provável que alguém morra no pior momento. Eles podem estar dançando, comendo macarrão ou rindo do show de comédia, quando o coração de repente para. E como ninguém quer tomar sua caipirinha ao lado de um cadáver, a equipe médica do navio chegaria o mais rápido possível. A área seria isolada, o corpo removido e o local higienizado. A maioria das mortes em navios de cruzeiro ocorre por causas naturais, doenças ou simplesmente pelo corpo não aguentar mais. Mas já houve incidentes muito mais perturbadores, acidentes fatais em que alguém cai por cima da grade e no mar. Quando isso acontece, haveria muito mais segurança ao redor da cena da morte, pois o corpo precisaria ser preservado para exames futuros.
porque o que acontece em um cruzeiro nem sempre fica no cruzeiro. Navios de cruzeiro operam em águas internacionais e são rigidamente regulamentados, tanto pelo país de registro quanto por cada país cujos portos visitam. Quando alguém morre a bordo, a tripulação comunica o fato às autoridades competentes. Navios dos Estados Unidos da América devem avisar o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O Centro de Documentação e Controle gera estações de saúde portuárias, antes chamadas de estações de quarentena, que lidam com riscos de doenças vindos de navios. Em alguns casos, não é só contenção. A Lei de Segurança e Proteção de Embarcações de Cruzeiro dos Estados Unidos da América foi aprovada em 2010. Isso exige que mortes suspeitas, desaparecimentos ou mortes ligadas a crimes sejam comunicados ao FBI imediatamente. Isso vale para a maioria das mortes acidentais, mesmo quando a causa parece clara. Companhias de cruzeiro seguem regras globais em parceria com agências de saúde e segurança. Primeiro passo para lidar com morte no mar, cumprindo todas as exigências legais. No entanto, atualmente, os cruzeiros também precisam estar preparados para crises em maior escala. Navios de cruzeiro foram dos primeiros locais atingidos pela pandemia de Covid-19. Diversos navios partiram com pessoas infectadas antes de se saber o perigo do vírus. Navios de cruzeiro são perfeitos para doenças. Milhares ficam isolados em uma caixa flutuante, facilitando a rápida propagação de vírus. E isso significa que a tripulação pode não estar lidando com uma morte em potencial, pode estar lidando com várias. A vantagem é que a tripulação pode se preparar, pois raramente alguém morre de repente nessas situações. A tripulação saberia quem está doente, seja a Covid-19 ou algo mais comum, como o norovírus. Se houver poucos casos, a pessoa pode ser isolada em instalações médicas para monitoramento. Se a doença for mais disseminada, infectados podem ser orientados a ficar nas cabines, recebendo visitas regulares da equipe médica. Isso permite à tripulação se preparar e dividir o necrotério se preciso. Mesmo os melhores planos podem fracassar rapidamente em certas situações. Foi o único cruzeiro que ninguém queria estar, o Cruzeiro do Cocô da Carnival. Uma pane elétrica deixou um navio da Carnival à deriva no Caribe por 5 dias em 2013. A perda total de energia desligou os sistemas de refrigeração do navio, fazendo com que ele superaqueceu de forma massiva. Quando os banheiros pararam, o esgoto inundou os convéses. Essas condições e a falta de comida causaram um surto de doenças, convertendo o convés principal em enfermaria improvisada. Felizmente, ninguém morreu neste navio. Contudo, até os melhores planos podem falhar se tudo sair do controle. Na maioria das vezes, o objetivo é manter a normalidade na superfície. Salvo raras exceções, as atividades normais do cruzeiro geralmente são retomadas logo após uma morte a bordo. Às vezes, parte do navio é fechada para limpeza e inspeção. Se alguém morrer de causas naturais na cabine, a maioria dos passageiros nem ficará sabendo, a menos que esteja ao lado. Afinal, todo mundo pagou uma pequena fortuna por essa viagem. Ninguém quer ter as férias estragadas por algo tão inconveniente quanto a morte. Mas a notícia sempre se espalha. Alguém pode notar a ausência do vizinho da máquina caça-níquel, ou um amigo do cônjuge do falecido pode passar para ver. Em um navio lotado, todos integram pequenas redes de conexões que possuem suas próprias conexões. Logo, a notícia se espalha rapidamente. O que acontece depois depende de todos a bordo. Ainda se sente à vontade fazendo a ronda noturna pelos bares com o Kevin no necrotério? Você vai jogar naquele caça-níquel em homenagem a ele e dedicar o prêmio para ele? Para a maioria, a vida e o cruzeiro seguirão normalmente. Navios de cruzeiro evitam ao máximo encurtar viagens, fazer paradas extras ou alterar o passeio. Claro, há exceções como emergências médicas que exigem atendimento fora do navio ou quando um passageiro é preso e precisa ser entregue às autoridades locais. Na maioria das vezes, uma morte não impede o navio de seguir viagem. A tripulação está pronta para lidar com amigos e familiares do falecido. Alguns da equipe são treinados para oferecer apoio emocional a pessoas enlutadas. Geralmente, esses são membros da equipe de atendimento ao hóspede designados para focar no caso, tanto para permitir que as pessoas desabafem com eles, quanto para ajudá-las com as muitas questões logísticas relacionadas à morte. Mesmo que seja justo ou não, a família terá que decidir rapidamente sobre os cuidados finais do ente querido. Isso pode ser caro. Primeiro, a família do falecido decide se permanece a bordo.
Terão acesso gratuito à internet e telefone para preparativos. Conforme a localização do cruzeiro, é possível desembarcar no próximo porto e seguir os trâmites em terra. Muitas pessoas não sentem vontade de continuar um cruzeiro quando acabam de perder um ente querido, é claro, mas em alguns casos, essa é a única opção viável. Poucas pessoas escolheriam desembarcar em outro país, e durante todo esse tempo, a equipe do navio de cruzeiro continua trabalhando. Após garantir a segurança do corpo, o médico do navio é chamado ao necrotério para um exame superficial. Não se espera que o médico faça autópsia. A maioria dos casos de morte em um navio de cruzeiro é natural, então é improvável que haja quaisquer circunstâncias suspeitas, a não ser que a noite de mistério tenha funcionado bem demais. O objetivo é registrar as condições do falecido, concluir a causa da morte e preservar as informações com o corpo. Uma morte em cruzeiro pode acabar com o clima. É difícil aproveitar o cruzeiro, mas a equipe sempre fará o possível para manter o clima de férias. Há relatos anedóticos de navios de cruzeiro anunciando uma festa de sorvete grátis do nada após a morte de um passageiro. Essas lendas afirmam que existe um motivo mais sombrio por trás da generosidade repentina do cruzeiro. O navio de cruzeiro está tentando liberar espaço em 2024. Um vídeo viral no TikTok afirma que quando alguém morre em um cruzeiro, a tripulação faz uma festa de sorvete para liberar espaço no freezer para o corpo. É uma ótima história, mas não há nenhuma evidência por trás disso. Ainda assim, mostra como as pessoas ficam fascinadas pelo que acontece quando a morte visita o paraíso. Como as famílias costumam ficar a bordo, o corpo também permanece no necrotério até o próximo porto, quando as autoridades assumem. O tratamento a partir daí segue as regras do país mais próximo, iniciando a burocracia. Isso pode agravar ainda mais a situação. Em cruzeiros pelo Caribe, o corpo costuma ser mantido a bordo até o navio retornar aos Estados Unidos. Normalmente, em seguida, o corpo é transportado para o necrotério local para um exame mais detalhado e a emissão do atestado de óbito. A partir daí, cabe à família descobrir como transportar o corpo de volta para casa. Os navios de cruzeiro não oferecem assistência nessa parte da situação, embora muitos planos de seguro viagem ofereçam cobertura para a repatriação. Para hóspedes mais distantes pode ser complicado. Navios de cruzeiro hoje navegam pelo mundo. Algumas viagens longas incluem cruzeiros pelo Pacífico Sul, visitando pequenas ilhas e portos africanos e europeus no Mediterrâneo. Essas viagens exigem travessias oceânicas mais longas, tornando o retorno de corpos mais difícil e sujeito a regras mais rígidas conforme o país. Países como pequenas nações insulares do Pacífico não têm infraestrutura para a repatriação e alguns portos não permitem o desembarque de restos mortais do navio. Felizmente, os Estados Unidos têm grande alcance, com embaixada ou consulado em quase todos os países. Países sem relações diplomáticas com os Estados Unidos da América dificilmente recebem navios de cruzeiro. Por isso, se for preciso desembarcar um corpo para exame e repatriação no exterior, uma das primeiras ligações será para o consulado americano mais próximo. Quando as autoridades assumem, tornam-se o principal contato da família, substituindo a tripulação. Eles trabalham com as autoridades locais e ajudam a planejar como trazer o corpo de volta para casa ou de volta ao navio para transporte. Se a pessoa viajava sozinha, o consulado cuida de seus assuntos até um parente assumir. Uma situação desafiadora ocorre quando um passageiro de cruzeiro está em um porto de escala. Navios costumam deixar pessoas por um dia em portos de ilhas ou cidades para explorar, comer e beber. Avisos rigorosos para retornar antes da partida, mas imprevistos podem ocorrer no caminho. Em um caso, um passageiro morreu em uma pequena ilha no Pacífico Sul. A tripulação levou o corpo de volta ao navio e depois o desembarcou em uma ilha maior na Polinésia Francesa para exame, antes de enviá-lo ao Tahiti para transporte aos Estados Unidos da América. Burocracia no seu pior. Embora a morte em navio de cruzeiro seja trágica, nem sempre é inesperada. Muitos que morrem em navios já sabiam que tinham pouco tempo de vida. E por mais que ninguém goste de falar sobre isso, esse não é um evento inesperado para ninguém. Mais de 37 milhões de passageiros devem embarcar em cruzeiros este ano. Isso significa que algumas mortes a bordo são inevitáveis. Os navios de cruzeiro desenvolveram um sistema bem estruturado para lidar com essas mortes. Para a maioria dos passageiros a bordo, isso é apenas um ruído de fundo.
Alguns podem se incomodar um pouco, outros talvez nem percebam. Isso faz parte do funcionamento dos navios de cruzeiro. Isso significa que, mesmo com uma morte a bordo, a tripulação do cruzeiro trabalha para manter a normalidade. A maioria vai voltar a se divertir rapidamente, porque afinal, a morte faz parte da vida, e não há motivo para deixar que ela atrapalhe umas boas férias ou umas margaritas. Morrer em um cruzeiro já é perturbador, mas não é a única coisa estranha que ocorre no mar. Assista a histórias malucas, mas reais, que aconteceram em navios de cruzeiro para ouvir os relatos mais incríveis do oceano aberto, ou clique neste vídeo em vez disso.